Irmãos amados, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que alegria iniciarmos mais um trimestre da EBD, Escola Bíblica Dominical, com as lições CPAD. Nesta feita, a videoaula dos alunos. Nós temos essa proposta maravilhosa para este segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne. Lição bíblica comentada pelo pastor e consultor doutrinário da CGADB, Elienay Cabral, uma bênção de Deus, um conteúdo extremamente rico, e eu estou muito feliz em ter você novamente aqui para juntos, mais um trimestre, abril, maio e junho, aprendermos a santa palavra de Deus. Se você já faz parte desse canal, meu muito obrigado. Não se esqueça, sempre lembre de curtir os vídeos, deixar os seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões. Você pode participar desse canal sempre aí através dos comentários, das curtidas. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e semanalmente as videoaulas da EBD dos adultos, dos jovens e também dos cursos teológicos. Para mais informações a respeito dos cursos de teologia, você pode deixar aí nos comentários que nós entraremos em contato. Queridos irmãos, vejam só, nós vamos iniciar este trimestre. Nós findamos aí, janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, falando desse assunto maravilhoso, em defesa da fé cristã, combatendo as principais heresias, os principais pontos das principais seitas que estão em desacordo, em desarmonia com a Escritura Sagrada. Logo, nós apresentamos aí, pelas 13 aulas, argumentos plausíveis, concretos, que diz respeito às doutrinas fundamentais da Bíblia Sagrada. Agora nós vamos para essa aula introdutória do Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos estudar Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós sabemos que João é apresentado no Evangelho que leva o seu nome como o discípulo a quem Jesus amava. Perceba, João recebeu uma promessa de Jesus de que ele não morreria martirizado, como os demais apóstolos morreram, exceto Judas, é claro. Nós temos Matias em Atos capítulo 1, que entra no lugar de Judas, e Matias, junto a outros 10 apóstolos, morreram martirizados. Morreram por não negar a fé em Cristo. A saber, Herodes Agripa manda matar Tiago, irmão de João. Este foi, em Atos 12, primeiro apóstolo a ser martirizado. Não negou a fé, preferiu morrer ao negar a sua fé em Cristo Jesus. Agora vejamos. João recebe essa promessa de Cristo e ele vai viver, segundo alguns estudiosos, até os anos 97, 98. Alguns cogitam que João vive até aproximadamente o ano 100 da era cristã, depois de Cristo. E cumpriu-se em João a promessa feita pelo Senhor Jesus Cristo de que ele morreria aí de velhice, de morte natural. Essa aula de abertura, a lição de número 1, conforme vocês podem ver aí na tela, e está também destacado nas revistas, e o verbo que se tornou em carne. Pessoal, eu quero já deixar claro para vocês, eu não vou nessa aula aprofundar nessa questão cristológica do verbo. Por quê? Vou deixar aqui na descrição para você o link da lição 3
da EBD do primeiro trimestre. Por quê? A lição 3, nós estudamos a encarnação do Verbo e as principais ideias que não são bíblicas, as falsas crenças a respeito da encarnação de Jesus e a verdadeira ideia bíblica de que Deus se fez carne e habitou entre os homens. João, capítulo 1, versículo de número 14. Então, a proposta dessa lição 1 é ser uma lição introdutória, é ser o plano de fundo para todo esse trimestre. E aqui eu já quero deixar a dica para você, hein? Ó, tô olhando aí na câmera, não se esqueça, você professor, você que é um aluno dedicado, faça suas anotações. É muito importante que você faça suas anotações. Seja na revista, seja num bloco de notas, seja no seu celular, no seu smartphone, no seu iPhone, no seu iPad, no seu tablet, aonde for. Faça suas anotações. Para você preparar a aula mais abençoada e esclarecedora possível para os seus alunos e você que é um irmão aluno, para você preparar bons comentários, tá bom? Então vejamos. Texto bíblico-chave dessa aula é o versículo 14, não poderia ser outro. Porque João 1,14 está escrito: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a verdade prática traz para nós a seguinte ideia: o Verbo de Deus, Jesus Cristo, inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Você pode escrever aqui nos comentários: obrigado, Jesus, por esvaziar-se e assumir a forma de homem, assim como nós. É claro que ele nunca pecou, a Bíblia é muito clara nisso, em dizer que Jesus assume a forma humana, todavia nunca pecou. Ele foi tentado, mas graças a Deus venceu o pecado, o mundo, a morte, o diabo. E agora nós temos aí esta ideia bíblica, esta doutrina das Escrituras Sagradas, de que Jesus Cristo, assim como o Pai, ele sempre esteve na eternidade. Nós estudamos no trimestre passado, nas lições anteriores, a respeito disso. Então, não deixe de terminar de assistir essa aula aqui e clicar aí no primeiro link da descrição para você ver a outra aula a respeito do Verbo que se fez carne. Agora, veja só, eu quero trazer alguns pontos aqui também dentro da lição e uma introdução do Evangelho segundo João. Queridos, vejam só, eu não acho que é um pecado dizer Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, Evangelho de João. Não acho que é um pecado. Todavia, se nós quisermos ser mais assertivos na comunicação desta ideia, vale pontuar o Evangelho de Jesus, segundo Mateus. O Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus Cristo, segundo João, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Então aqui fica um ponto importante. Não é pecado você falar Evangelho de João, não é pecado. Mas, do ponto de vista aí mais assertivo, mais direcionado e a fim de lembrar as pessoas, os ouvintes, de que o Evangelho é as boas novas de Jesus, é interessante você salientar Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. E este Evangelho tem toda uma particularidade que nós vamos ver ao longo desse trimestre. João vai um pouco diferente da linha adotada por Mateus, Marcos e Lucas. Se você já estudou introdução bíblica, você sabe disso. Ou introdução ao Novo Testamento,
onde nós vemos que esses três primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, ou seja, evangelhos parecidos. Muito do que está em Mateus está em Marcos, vice-versa, e está em Lucas, vice-versa. Agora, Mateus vai direcionar-se mais ao público judeu, ou a judeus que se converteram, a fim de mostrar Jesus como rei, como Messias. Marcos escreve de uma forma mais romanizada, mais aí voltada para a cultura dos romanos e principalmente para cristãos que haviam aí vindo da crença do serviço ao Império Romano. Então, Marcos vai apresentar Jesus como aquele que vem para servir, aquele que está extremamente ativo. Ele mostra um Cristo que está o tempo todo trabalhando, orando, curando, libertando, salvando as almas. O evangelista Lucas, em contrapartida, escreve para um público mais helenizado, público grego. E aí ele apresenta o Jesus, filho do homem, aquele que vem para prestar ali a sua humildade diante dos homens, o filho servo. Em contrapartida, nós vemos João se referindo a Jesus no seu sentido mais cristológico, doutrinariamente falando. Ele não está preocupado tanto com o que Jesus fez. João é um evangelista que se preocupa mais com quem Jesus é. Uma prova disso é que a lição aponta 8 milagres que Jesus fez no Evangelho segundo João. Alguns falam 7 milagres que Jesus fez pelas pessoas, aí não citando o fato de Jesus andar sobre as águas, que seria o 8º, mas são apenas 8. Os 4 evangelistas, eles falam de 35 milagres registrados por Jesus. Anota isso aí. Escreve isso aqui nos comentários. Os 4 evangelistas relatam 35 milagres. 23 de cura e libertação, 9 maravilhas, poder de Jesus sobre a natureza, sobre o curso natural da vida, e 3 ressuscitações de mortos. O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e seu amigo Lázaro. São 35 milagres. E o apóstolo João registrou apenas 7 pelas pessoas, ou 8, considerando o andar sobre as águas. E ele diz lá no capítulo 20 que estes milagres foram escritos para que nós venhamos crer que Jesus é o Cristo, o Messias, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Então, nós temos essa particularidade. João vai mostrar mais Jesus, que é o grande eu sou. O Erier e Asher Erier de Êxodo 3. Diga a Faraó que o eu sou te enviou. Eu sou ou eu sou. Ou a expressão grega ego eimi, em que Jesus repete aquela fala lá do Antigo Testamento, eu sou o que sou. São 7 vezes. Se considerarmos quando os ladrões, os opressores, melhor dizendo, aqueles que vinham aprisionar Jesus, quando eles chegaram e disseram que buscavam a Jesus o Nazareno, lá no Getsemane, Jesus disse, sou eu, ou eu sou, e eles caíram por terra. São 8 vezes em João que aparece essa expressão. Jesus foi muito claro. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira. Eu sou caminho, verdade e vida. Eu sou ressurreição e vida. Então, queridos, João tem essa particularidade e nós vamos aprender isso ao longo desse trimestre.
que ele vai focar mais a pessoa de Jesus. E sabe por quê? Eu quero que você escreva isso aqui no comentário. Jesus foca mais quem Jesus é do que o que ele fez, porque João sabe que ele está escrevendo para um público que já conhece a Cristo, na sua maioria. E para quem já conhece Jesus, mais vale quem ele é do que as coisas que ele faz. Você acredita nisso? Você está vivendo debaixo dessa palavra de Deus? Para nós que somos a igreja, é mais valioso quem Jesus é, quem ele foi e sempre será, do que aquilo que ele faz, ou fez, ou fará. Aí eu quero avançar para nós concluirmos essa aula, porque afinal de contas você vai clicar aqui na descrição e vai assistir a lição 3 do trimestre passado, que nós explicamos com mais detalhes a questão da encarnação do Verbo. Eu quero finalizar essa aula aqui, a de hoje, comentando a parte final aqui do texto bíblico, da leitura bíblica em classe, em que o evangelista João deixa claro que Jesus é a luz que veio brilhar em meio às trevas. Jesus é a esperança. O evangelho é sobre Cristo, por Cristo e para Cristo. Por quê? Porque Jesus é a luz que veio para brilhar em meio à escuridão desse mundo. Jesus é a única esperança para este mundo perdido. Jesus é o único caminho para a humanidade se achegar, se aproximar e ser agraciada por Deus. Jesus é o único meio, o único mediador, a única forma de viver uma vida de luz em meio a esse mundo de escuridão e esse mundo de trevas. E eu concluo essa aula com essa mensagem maravilhosa de João capítulo 1, versículos 12 e 13, que está escrito assim: mas a todos quantos receberam a Jesus. Você já recebeu Jesus na sua vida? Se você não entregou a sua vida para Jesus, faça isso. Aí, agora onde você está, peça perdão pelos seus pecados. Diga que você crê nele como único e suficiente Salvador. Procure um pastor, um irmão em Cristo, uma igreja que está pregando sobre Jesus Cristo de forma plena, de forma verdadeira, e diga: eu entreguei a minha vida a Jesus. Faça isso. Se você está afastado, está vendo essa aula, retorne para os braços de Jesus hoje, aí, agora. Por que isso? Porque está escrito na palavra de Deus que todos quantos o receberam. Não há distinção de cor, de raça, de etnia, não há de idade, nada. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós éramos filhos das trevas. Nós éramos filhos, nós estávamos destinados à ira divina por conta dos nossos pecados. Mas em Jesus nós somos filhos de Deus. Nós fomos adotados pelo Pai Celestial. Que coisa maravilhosa. O meu coração vibra com essa mensagem de esperança. Aos que creem no seu nome, precisa crer em Jesus. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ou seja, Deus, ele quis, Deus desejou nos amar. Deus, o Pai, enviou o seu Filho. E nós vamos ter uma lição aí sobre João capítulo 3. Prepare o seu coração, vai ser um trimestre maravilhoso. Se inscreve no canal, liga as notificações para você não perder nenhuma aula. Vai ser um trimestre maravilhoso. E já começa a sua leitura do Evangelho de Jesus segundo João. Encaminha esse vídeo para alguém, se inscreve aí. Lembra de curtir, se inscrever no canal.
Deixa aqui embaixo seus comentários, dúvidas, perguntas, sugestões. O que a gente pode fazer aí nas videoaulas para ficar melhor, para ficar mais legal, para abençoar mais a vida de vocês. Não se esqueça, assista a aula sobre o verbo. Clica aqui no link da descrição e você será abençoado. Até a próxima aula. Deus abençoe.